Bem-vindo ao Winners Map, aula 34, e agora eu vou colocar aqui, que vão ser 5 partes. Lembra que eu falei no vídeo que eu achei que eram 4 partes, até escrevi? Então são 5 partes. A primeira que era a introdução, e agora eu vou falar dos tipos psicológicos. E sempre partindo da minha referência, porque é mais fácil você saber o que o outro é, entendendo que ele é igual a você, e se ele não é igual a você, ele é o outro tipo. Mas a gente vai falar isso durante a aula. Um ponto importante, só para amarrar bem. Na introdução, eu mostrei aquele exemplo onde um tipo, número 1, fez uma palestra e o tipo 2 fez outra palestra igual, não juntos, e os dois iam gastar energias diferentes, mas a qualidade de cada uma das palestras ia ser equivalente. Sendo mais claro ainda, um fez uma palestra sobre comida. O 2 fez palestra sobre comida. O 1 gastou 10 de energia. O 2 gastou 5 de energia. Cada um tirou nota 10, nota 100, nota 1000 em suas palestras. Ou seja, um gasta mais energia para fazer uma palestra do que o outro. Mas a qualidade vai ser a mesma. Os dois conseguem ser tão bons quanto. Legal? Isso é importante porque vocês precisam entender que tipos psicológicos são diferentes, não melhor ou pior que o outro. Legal? Vamos para a nossa aula? Pronto. Como sempre, eu começo com Dominique com C mudo, para vocês me acharem. Instagram tá indo super bem no Só por um Minuto. Eu até coloquei hoje um vídeo falando da mudança de rotina. Rotina é legal, demora para construir, porém alterá-la faz parte. Aí eu vou dar um exemplo que eu tirei 4 dias de descanso do treino, que eu treino todo dia. Lembra das bolinhas aqui? Cada bolinha é o dia que eu descanso. Essa semana eu sentei e descansei 4 dias para mudar toda a rotina, porque o corpo precisa. Eu vinha desde janeiro sem descanso de treino, então me dei o luxo, aproveitando a quarentena, e fiquei 4 dias. Vamos lá. O que eu quero mostrar? Eu sou INTJ, lembra? Introvertido, intuição, think, que é pensamento, e julgamento. Nós vamos falar hoje do introvertido e extrovertido. Legal? Então eu vou colocar aqui a nossa linha e já começar aqui. O extrovertido e introvertido, o que diferencia é a motivação. Ah, quer dizer que o extrovertido é mais motivado? Não, não. É a motivação no sentido... Opa, peguei a cor errada. No sentido de como ele se motiva. Ah, mas como assim, Dominique? Vamos lá. O introvertido, que sou eu, qual que é a minha forma de me motivar, de manter a minha motivação? É de dentro para fora. Ou seja, dentro para fora. Vou dar um exemplo. Um cara que é introvertido, ele vai curtir mais ficar lendo um livro. O extrovertido, mais vendo televisão. O introvertido, ele não precisa do outro para se motivar. O extrovertido, ele está sempre tocando nas pessoas, sempre esperando a pessoa dar eco, ele fala, ele conversa o tempo todo. O introvertido, como a motivação é de dentro para fora, ele não precisa do estímulo externo. Legal? Então, a primeira diferença e básica é essa. Ou seja, o extrovertido já é de fora para dentro. Legal? Tranquilo? Essa é a diferença que eu gosto de iniciar, porque é a diferença básica, porém essa não é a mais desafiadora, e aí eu vou trazer para vocês aquela que você tem que se preocupar mais, não mais. Por quê? Porque existe uma característica do extrovertido que deixa o introvertido maluco. Então, a hora que você se deparar com
um extrovertido e o introvertido, eu tenho que prestar muita atenção nisso, porque é uma característica que te deixa maluco. Porém, de novo, são diferentes e funcionam diferentes. Então, não é demérito nem mérito, é diferente. Então, qual que é a característica que mata? E aí eu vou fazer até um gráfico para isso, para você entender. Vamos lá, colocar aqui ó, um gráfico. E esse gráfico, o que ele vai se basear? Ele vai se basear no seguinte contexto: retórica e pensamento, ok? Que significa? O nosso assunto aqui é azul, ok? Então eu inicio uma conversa, estou falando sobre azul, o assunto em pauta é azul, e eu começo a falar com o introvertido e a conversa flui super bem. Vamos falar de azul, a gente conversa sobre azul e assim por diante. Legal? Então o assunto iniciou azul e o assunto termina azul. A conclusão vai ser o azul. Tranquilo? Agora, esse introvertido, o que aconteceu com ele? Ele vai encontrar um extrovertido. Então já percebeu que o cara bate diferente. O extrovertido, ele toca nas pessoas, ele quer falar, ele quer interagir, ele tem uma retórica, ele tem uma energia que é de fora para dentro. O introvertido é de dentro para fora, então ele se motiva de dentro para fora, eu não preciso de todo aquele barulho, eu sou mais tranquilo. Legal? Aí o que aconteceu? O assunto é azul. Estou falando com o Dominique, que é introvertido, falando com o extrovertido. O extrovertido começa a falar: não, Dominique, realmente, vamos falar do azul. Aí ele começa: não, Dominique, o branco é tão importante, não sei o quê. E aí ele fala do amarelo. E daqui a pouco ele vai pro verde. E os dois estão concluindo e falando do azul. Aí daqui a pouco ele corre e fala por vermelho. Opa, vermelho. E não contente, ele ainda passa pelo preto. E o introvertido está assim: preto? E aí ele chega no finalmente e conclui o azul. E aonde está o desespero do introvertido? Porque o introvertido, ele vai tocar a conversa desse jeito: azul, 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 azul. E como ele espera o outro falar, o outro não para de falar, porque ele é extrovertido, a motivação é de fora para dentro. Então ele vai estar sempre falando o tempo todo e de assuntos diferentes. E por incrível que pareça, ele vai até se contradizer quando ele está falando vermelho e daqui a pouco ele conclui azul. Ah, mas então quer dizer que o extrovertido é teimoso? Não! É que ele funciona diferente. E sabe qual a frase para você guardar isso? É que o introvertido, ele pensa e depois fala. O nosso amigo extrovertido, ele fala e pensa junto. Ou seja, ele fala pensando. Então, o assunto é azul, ele vai passar pelo branco, o amarelo, ele vai falar que o azul era verde, vai chegar no vermelho, no preto, e aí ele conclui com você que é azul. Então a conversa seria objetivo, azul, concluir azul, e os dois vão concluir azul. Só que o introvertido vai morrer durante todo o caminho. Por quê? Porque ele não vai ser azul, 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 mas ele vai passar por todas essas cores. E os dois vão concluir azul. Então se você começou a falar com alguém, e ele é motivação de fora para dentro, não é que nem você, que de dentro para fora, você espera o cara falar, escuta, conversa, entende. Não, ele é extrovertido, ele fala, ele toca, ele está interagindo, ele precisa que você responda, ele toca em você o tempo todo. Então a motivação dele é de fora para dentro. E aí no meio da conversa você vai ver que ele vai falar várias cores e concluir a mesma coisa que você. Agora, qual que é a dica que eu dou para o introvertido? Não tenha medo de interromper o extrovertido, porque ele não se ofende. O introvertido, ele se ofende. Por quê? Porque ele pensa para falar. Como o
extrovertido fala pensando, se você interromper ele aqui e falar, cara, mas isso aqui eu não entendi direito, ele vai repetir, porque ele precisa de estímulo de fora para dentro. Então quando você interrompe ele, dá um estímulo, ele vai gostar disso. Só que o introvertido se intimida por isso. Então não se intimide. Tá falando coisa, detectou, é um extrovertido? Fala, interrompe, coloca seu ponto de vista, porque ele vai gostar da sua interrupção. Agora, se é introvertido com introvertido, não interrompe. Aí você pede licença para falar. Olha, entendi seu raciocínio. Posso seguir? Entendi seu ponto. Aí é uma conversa com pausas. Fala com o extrovertido é com interrupções. Eu sei que não é a sua natureza, introvertido como eu, mas é assim que você vai conseguir sobreviver e ser ainda mais feliz. E o extrovertido, deixa o introvertido falar. Perceba que ele é um introvertido e dê tempo para ele falar. Ajude ele a se comunicar e dê interrupções para tudo bem, tamo junto, dê algumas pausas. Senão o introvertido como eu morre. Legal? Vou deixar vocês com o nosso whiteboard para você lembrar e guardar essa dinâmica, mas é simples assim. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.